Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos, eu sou a Dulce e hoje vou falar sobre um tema que às vezes me pedem e que é a questão dos óleos vegetais. Eu, na minha opinião, acho que, e esta é a minha opinião e um bocadinho a visão da macrobiótica também, os óleos não são para utilizar em grande quantidade, nem o azeite, nem o nosso azeite. Eu tenho aqui azeite virgem, biológico, que compra em garrafão. Este é da Casa dos Montes. Eu vou fazer propaganda a algumas coisas, mas ninguém me pagou para isto. Está bem? Pronto. É da Casa dos Montes. Durante algum tempo eu comprei azeite biológico a um colega meu que tem oliveiras em Trás-os-Montes, em Foscoa, e era a ele que lhe comprava. Neste momento já não consigo comprar-lhe a ele e tenho comprado esta Casa dos Montes. E então pediram-me para eu falar de óleos e eu vou dar a minha opinião. O azeite é o que eu mais uso cá em casa, sempre em pouca quantidade. O meu hábito quando uso azeite é, por exemplo, num refogado, se eu for saltear uma cebola que preciso para fazer um estofado, eu coloco azeite e coloco imediatamente um pingo de água. Quem já me viu cozinhar, já me viu fazer isso muitas vezes, quer seja em minha casa, nos workshops que dou, nas formações que dou, ou quer seja no Instituto Macrobiótico, portanto eu faço sempre isso. Claro que as coisas não ficam tão puxadas, aquele sabor que às vezes nós vamos à procura de um refogado muito puxado, mas ficam muito mais saudáveis, nunca há azia, sentimos-nos muito melhor quando fazemos a digestão. E quando colocamos menos azeite e utilizamos logo um pinguinho de água para não deixar queimar esse azeite. Portanto, isto é a gordura que eu mais utilizo cá em casa, sempre em pouca quantidade e como eu disse, utilizando a técnica que acabei de dizer. Claro que se pode utilizar o azeite também para fazer um vinagrete, para temperar saladas, para aquilo que nós quisermos em termos de utilização normal, para temperar alguma coisa também em cru, sempre em pouca quantidade. Em cru, cuidado para as pessoas que têm problemas de vesícula, ele não é muito aconselhado para pessoas que têm tendencialmente uma fraqueza e algum problema de vesícula adquirido ou pela sua constituição já vinha um bocadinho mais, uma vesícula um bocadinho mais frágil, não é aconselhado consumir azeite em cru. Aliás, o azeite tem nós conhecemos o azeite por ter esta consistência um bocadinho mais, não é tão fluida, não é? E isso faz-nos pensar como é que ele também, qual será o impacto dele no nosso corpo. Portanto, e o facto dele também, quando fica frio, coagular, tudo isso nos diz como é que ele se comporta também dentro do nosso corpo. Não estou a dizer mal do azeite, o azeite será sempre aquela gordura de eleição, principalmente num país que produz azeite como o nosso e produz para exportar. Bom, então a seguir eu tenho aqui, e tenho assim num frasco, e parece que não tenho cá nada, mas tenho porque ele é muito transparente. Tenho aqui óleo de girassol desodorizado, mas como ele é desodorizado, eu penso que ele já passará por um processo qualquer que já não será tão simpático em termos sei lá, é um processo com certeza mais complexo que uma simples extração a frio de um óleo, a partir de uma semente ou a partir de uma fruta, que é a azeitona. Não esquecer que sempre que nós temos azeites ou óleos que são feitos a partir de uma fruta, que é o caso do azeite, do óleo de azeitona, no fundo é um óleo de azeitona, temos sempre um óleo mais in do que quando temos óleos feitos a partir de sementes. Okay? Eu também tenho aqui óleo de coco, não poderia deixar de o ter aqui, já vou falar sobre ele. Ele também é feito a partir de uma fruta. Okay? É uma noz, que é o coco, e ele é feito a partir de uma fruta. Já vamos aqui falar sobre ele. Eu estava aqui a falar do óleo de girassol desodorizado. Eu utilizo muitas vezes em bolos e tenho assim em frasco, porque eu comprei portanto, um reservatório maior de óleo de girassol que dividi com outra pessoa e, portanto, agora tenho o óleo de girassol em frascos ou em garrafões também de 5 litros e, portanto, tenho aqui em frasco para quando eu preciso de utilizar num bolo ou, normalmente é num bolo ou numa sobremesa que leva um bocadinho de óleo. Eu também fujo bastante ao óleo.
mesmo nas sobremesas, e os meus bolos normalmente levam sempre um bocadinho menos de óleo do que diz a receita. Ficam um bocadinho menos úmidos, mas em termos de saúde também sentimos isto cá dentro. Nós não nos podemos esquecer que o consumo de óleos tem efeitos diretamente também no coração e, portanto, nas gorduras que andam a circular no nosso sangue, que vão diretamente ao coração, podendo formar aquelas placas que ninguém quer ter, não é? Nas artérias, e os riscos que isso acarreta. Bom, depois, isto é óleo de girassol desodorizado. Porquê que é desodorizado? Eu também não disse isso. É desodorizado porque, se vocês utilizarem óleo de girassol, normalmente há óleo de girassol biológico de primeira pressão a frio, etc., não desodorizado, e ele tem um sabor tão forte, tão forte, tão forte, que não dá para fazer uma maionese daquelas vegan, como eu tenho no canal de YouTube, uma receita. Não dá para fazer nada, porque fica tudo a saber, não dá para fazer um bolo, fica tudo a saber ao óleo de girassol. Bom, eu deste ainda não falei, não vou pôr ali. A Graduva também não me pagou nada para eu falar do óleo deles, que é um óleo de grainha de uva 100% biológico e nacional, de primeira pressão a frio. Este será o óleo de eleição. Foi uma pessoa a quem eu estava a dar, que participou no meu programa Macrobiótica Todos os Dias, edição Primavera-Verão, que me falou nele. Eu não conhecia que existia. Disse que se vende, penso eu, nas lojas de produtos naturais. Eu fui ao site da Graduva e comprei um pack de 3, que me ficou em 32,5€, com os portos ficou em 37,5€, e portanto tenho 3, eles são 750 ml, comprei um pack de 3 que possivelmente me dá para o ano todo, e este sim é um óleo de eleição para fritar, para fazer bolos, para fazer a tal maionese de que falei há pouco. É um óleo ótimo, de primeira pressão a frio, e significa que não houve aqui nenhum processo químico para a extração deste óleo, a partir da grainha de uva, e não houve também aquecimento deste óleo. Portanto, é um óleo 100% puro, biológico, de excelente qualidade, e que não dá sabor nenhum, nem a fritos, nem cheiro, quando nós fazemos um frito, se quisermos fazer um frito, nem dá odor nenhum também às nossas sobremesas, aos nossos bolos, aos nossos queques. Depois eu tenho aqui óleo de linhaça, óleo da semente de linhaça. Este é um óleo excelente, rico em ômega 3. Estes óleos vêm guardados, mais uma vez não me pagaram nada para eu fazer propaganda. Eu encomendei no Planeta Huerto, que é um sítio, já mostrei uma vez noutro vídeo também, que eu gosto muito de encomendar a eles. Eles em 24 horas puseram-me isto aqui em casa, e portanto acho sempre impecável, em 24, 48 horas eles entregam. Impecável o serviço sempre. É da Nature Green, e este óleo é utilizado eu utilizo normalmente para temperar, porque se eu aquecer, o ômega 3 vai-se embora, e a partir do momento que eu abro, eu gosto de o guardar no frigorífico, exatamente para não oxidar aqui com tanta facilidade os óleos essenciais que este óleo tem. Também é de primeira pressão a frio, excelente qualidade, e é um óleo que podem utilizar sempre com moderação, mas um bocadinho mais à vontade, devido à riqueza que ele tem. E depois tenho aqui um óleo que eu utilizo também com alguma frequência para salteados ou para temperar, para fazer também um vinagrete. Não tanto para mim, eu não uso tanto assim temperos, mas às vezes aqui em casa é preciso dar aquele gosto especial a alguma refeição, então utiliza-se aqui um vinagrete para um molho, não é? Para dar aquele sabor. Este, portanto, é não tostado, é 100% biológico, primeira pressão a frio, também um óleo de excelente qualidade. Se nós tivermos que optar por óleos vegetais, os óleos de sementes, como o óleo de girassol, eu já disse aqui, eu tenho aqui a única questão é ter que utilizá-lo, ser um óleo que eu tenho que utilizar desodorizado. Os outros têm sabor, mas não é tão intenso. O óleo de sésamo, se calhar eu habituei-me ao sabor também.
e o de linhaça também, mas pronto, são óleos de sementes, são óleos bastante mais equilibrados que os óleos de fruta, tal como eu dizia, da azeitona. Portanto, para temperar, podem utilizar estes óleos, podem utilizar azeite, como eu disse, eu até na maionese não gosto de utilizar azeite para não consumir tanto azeite em cru. Claro, alguns benefícios do azeite vão-se embora quando eu o aqueço, mas como eu disse, eu tenho aquela técnica de não deixar queimar o óleo. Depois temos o óleo de coco. O óleo de coco tem alguns benefícios e tem alguns malefícios. É procurarem os ingredientes que têm o óleo de coco. Nunca será um alimento que nós vamos diluir no café, como algumas pessoas fazem, e consumir quase como se fosse um alimento de primeira necessidade e para consumo diário. Não é. Ele tem realmente algumas propriedades e algumas dessas são reconhecidas e eu não posso dizer o contrário. Lembro-me sim, nas minhas aulas de macrobiótica com o Francisco Varatojo, ele dizer que um óleo que permanece neste estado sólido, eu na minha casa hoje estão 20 e poucos graus, 23, 24, um óleo que permanece sólido a esta temperatura é altamente saturado. E sim, é um óleo altamente saturado, tem alguns benefícios, não vamos ter medo dele, podemos consumir para dar um sabor especial a alguma sobremesa, que se as pessoas gostarem do sabor do coco, ou então para utilizar a propriedade que ele tem exatamente de estar sólido a esta temperatura. Portanto, depois dá para uma sobremesa ou para um queijo vegan, permanecer sólido durante mais tempo, portanto é uma das coisas que nós podemos utilizar. Nunca será para utilização diária, ainda por cima não é do nosso clima. Enquanto os óleos de sementes nós podemos utilizar com alguma facilidade e com à vontade, o óleo de coco eu não considero que seja para utilização diária, é de certeza um óleo de climas tropicais e se vocês pesquisarem um bocadinho vão ver que as propriedades do óleo de coco também se alteram conforme a região onde ele é produzido. Regiões onde a umidade do ar é à volta de 50% a 60%, são regiões onde o óleo de coco tem, ou onde o coco tem mais propriedades. Regiões mais secas, onde o coco também se dá, não têm essas propriedades. Eu nunca me esqueço de ouvir uma professora espanhola, ela não nasceu em Espanha, ela nasceu não sei exatamente onde, mas num país onde havia coqueiros, um país mais tropical. A professora chama-se Patrícia Restrepo e ela dizer que nem no país dela se consumia, onde havia cocos, se consumia assim óleo de coco e coco com muita frequência, porque os nativos sabiam que isto não era um alimento para consumo diário. Ela diz que se apanhavam mais cocos para o turista beber a água de coco e comer a polpa do coco, portanto a carne que se chama a carne do coco, a polpa, do que exatamente para os nativos consumirem. E isto tem sido uma moda crescente, portanto ter algum cuidado, usem o óleo de coco, utilizem-no até para aplicações externas, principalmente nós mulheres, a partir de determinada idade, se houver alguma secura vaginal, podem utilizar o óleo de coco virgem, de primeira pressão a frio, que é o caso, este é extra virgem bio de primeira pressão a frio, é da Casa da Mó, mais uma vez não me pediram para fazer nenhuma propaganda, mas podem utilizá-lo até diretamente como um lubrificante, não só no momento em que poderão querer ter intimidade com alguém, mas diariamente é um bom lubrificante. E se for assim de boa qualidade, melhor. Claro, podem utilizá-lo nas pontas do cabelo, podem utilizá-lo, sei lá, para tanta aplicação externa que existe imensa informação sobre isso e, portanto, o óleo de coco pode ser utilizado nesse sentido, também não vamos fugir dele. Óleos de primeira escolha, para mim seria o de grainha de uva, a seguir, para temperar, o óleo de linho em muito pouca quantidade, óleo de linhaça em muito pouca quantidade. Para cozinhar eu utilizo nunca deixo ferver o óleo, nunca deixo queimar, melhor dizendo, o azeite, mas para fritar não uso. Para fritar também seria o óleo de grainha de uva a minha primeira escolha. Em algumas circunstâncias e
tendo óleo de girassol portanto sem odor, desodorizado. Eu comprei, como disse, uma grande quantidade e ainda estou a utilizar, mas aqui este nós podemos utilizar de certeza para os bolos, para a maionese, etc. Não será a minha primeira escolha. O óleo de sésamo eu uso com alguma frequência porque eu gosto do odor dele num salteado e às vezes para temperar alguma coisa. Pronto, e principalmente gosto muito quando eu cozinhar com um bocadinho de óleo de sésamo quando faço alguma coisa com algas. Mas pronto, isto já são coisas à parte. E pronto, aqui fica o meu vídeo sobre os óleos. Se houver alguma questão, digam, os óleos nunca serão para consumo exagerado, será sempre um toquezinho na comida e nunca aquelas quantidades que se vê em Portugal, por exemplo, de consumo de azeite. Obrigada por me ouvir e até um próximo vídeo.